hoje, terça-feira, dia 16, 11ª semana do tempo comum. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo. Sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Ao revisitar a antiga lei, Jesus chega hoje ao mandamento do amor, que, quando vivido autenticamente, deve alcançar até os inimigos. Peçamos ao Senhor a graça de cumpri-lo em plenitude. Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 17 a 29. Provocartes a minha ira e fizeste Israel pecar. Quem ouviu ontem, leu a primeira leitura de ontem, que foi também do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16, vai recordar o que aconteceu com o que é a continuidade dessa leitura de hoje. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor, tu matastes e ainda por cima roubas. E acrescentarás: assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça. Varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aias, porque provocaste a minha ira e fizestes Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Israel. Os da família de Acabe, que morreram na cidade, serão devorados pelos cães. E os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe, para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isso o incentivava sua mulher, Jezabel. Portou-se de modo abominável,
seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilice sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos: Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, quem recorda que leu ou viu meu vídeo ontem, foi o livro dos reis, falou sobre que o rei, a esposa do rei, no caso, Jezabel, matou o dono da vinha, Nabote, para que ele, o rei, ficasse com as terras dele, porque ele não quis trocar, não quis vender, porque era herança dos pais que tinham deixado para ele. Então ela, por maldade, tramou a morte do dono da vinha para que o rei ficasse. E ele concordou, tomou, depois que o dono da vinha foi assassinado, ele tomou as terras para ele. Então, por isso, a continuidade dessa leitura é a continuidade da leitura de ontem. Salmo de hoje é o Salmo 51. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado, nos diz Jesus. Amai os vossos inimigos. A leitura do Evangelho de hoje de Jesus Cristo é segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Também é a continuidade da leitura do Evangelho que lemos ontem. Também de Mateus, capítulo 5, só que ontem foi o versículo de 38 a 42 e hoje é de 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa?
E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando um pouco sobre essas leituras de hoje, Jesus continua a revisitar a antiga lei e chega à temática do amor. A lógica do Senhor supera o ódio e a violência do mundo. A inimizade deve ser vencida pelo amor gratuito. A inimizade deve ser vencida pelo amor gratuito. Se antes o inimigo era desprezado e odiado, agora ele deve ser olhado com passividade e ternura. O imperativo de Jesus é claro: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que os perseguem. Chega-se assim ao ápice do ensinamento de Jesus, o amor vivido em sua mais alta dimensão. O Senhor não quer apenas a prática estrita da justiça, mas que ela se desdobre em amor pleno. O mandamento do amor aos inimigos nos alerta para o fato de que ele deve ser vivido numa dimensão de graça, sem merecimento, sem esperar nada em troca. Não devemos amar o outro pelo que ele nos oferece, mas amá-lo incondicionalmente, assim como fomos e somos amados por Deus. Que assim seja, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E peçamos para que os que se afastaram do caminho do bem encontrem força para recomeçar e experimentar a misericórdia de Deus. Portanto, façamos como Jesus nos pede. Rezemos por aqueles que estão longe de Cristo, estão cometendo coisas ruins. Peçamos por esses para que se voltem para Cristo. Para que as relações humanas, peçamos também para que as relações humanas sejam purificadas do ódio e da vingança e transformadas pela prática do amor gratuito. É isso que Cristo nos pede. Que sempre rezemos por aqueles que nos perseguem, pelos aqueles que fazem maldade aos outros, pelos aqueles que só pensam em maltratar. Rezemos por esses, eles não sabem o que fazem, e que se voltem para Cristo. Rezemos por eles. Que o próprio Cristo diz que ele não veio para salvar não veio pelos que já estão no seu caminho e que não vão se desguiar dele, que ele sabe, mas pelos que estão desguiados no momento, e esses precisam de orações, e é o papel do cristão rezar por esses, não querer o mal de ninguém, não querer o ódio, sim pedir paz, amor, harmonia entre todos. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Que assim seja. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele, só a Ele que tudo pode. Ele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. A Ele toda a honra e toda a glória. Que tenha misericórdia de nós. Amém.